Muito bem. Soltando a tela, Iago. Deus abençoe esse incircunciso. Mas a quem honra, honra. Davi teve de lidar com gente boa e com gente ruim ao longo da sua vida. Mas durante 10 anos, Davi viveu foragido, acossado, perseguido como um cão caça uma pulga. Ele vai usar até essa expressão para com Saul, o seu algoz. O que fazer, queridão, você aí na galeria, preste atenção, e aqui embaixo também, quando a gente tem uma pressão medonha de gente má, querendo nos prejudicar, o tempo todo. Não foi fácil para Davi. Como eu já disse, em 10 anos, e quero honrar a memória do meu querido professor Davi Baeta, foi pastor no seu período final de vida, na PIB de Moça Bonita, na zona oeste do Rio de Janeiro. Davi era o rei foragido que fora ungido. Ele é ungido no capítulo 16, mas ele tem que fugir. Fugir bastante. A história vai acontecer e registros vão ser feitos nos capítulos. Por 2 oportunidades, Davi esteve com a chance real de desferir golpes em Saul, em cavernas que ele se escondia. Mas Davi disse uma frase capital: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi reconhecia que, a despeito do Senhor haver se aborrecido de Saul e ter até rejeitado a Saul como rei, somente ele, somente Deus poderia tirá-lo do poder. Ele não fez campanha, ele não fez motim, ele não fez passeata, ele não tentou por contas próprias em absoluto. Davi entendia que era Deus que tinha que agir. Por último, eu preguei 2 mensagens, Arthur. Capítulo 30 e o capítulo 31 de 1 Samuel aconteceram ao mesmo tempo. Enquanto Davi chegava em Ziglag, dispensado pelos filisteus, e o capítulo 29 é muito importante, porque Davi é dispensado pelos filisteus, suspeitam dele. Ele que estava protegido por Aquis, os comandantes se reuniram e disseram a Aquis, rei dos filisteus: nós não queremos Davi conosco. Como diz o pastor Léo, se liga aí. Graças ao capítulo 29, Davi não estava na batalha do capítulo 31, que é quando Saul morre. Bruno, Davi era para ser morto no capítulo 31. Deus usou os comandantes filisteus para interferir na história. Deus usa quem Ele quer para mexer na minha e na sua história. Então, por favor, eu te amo, mas para de reclamar. A mensagem do domingo passado foi triste. Eu compreendo, foi meio deprê. A triste fim de uma vida. O triste fim de uma vida, para ser preciso. Mas agora, no primeiro capítulo de 2 Samuel, nós temos aqui, Dani, um princípio que eu confesso que eu me mexi e me remexi durante essa semana.
É o princípio da honra. Da honra. Davi não tripudiou sobre a morte de Saul. Davi não soltou foguetes. Davi não celebrou. Davi não se alegrou. É claro que você está comigo aqui, você está dizendo, mas pastor, foi por conta de Jonatas, que era seu amigo. Ele honrou a Jonatas, mas ele honrou sobretudo Saul, porque Saul era ungido. Por isso que o nome desta mensagem, que eu entendo que seja o nome dessa passagem, não poderia ser outro, uma frase a não ser: a quem honra, honra. Repare comigo que não é a quem merece a honra. Honra não está em merecimento, amados. Você não honra apenas quem é bom para você. Você honra quem marca a sua vida. Quem fez parte da sua vida. Eu não sei detalhes, por isso que a minha citação aqui ela é apenas pontual. Não me cobre detalhes. Esse cidadão que entra no ambiente de trabalho no Rio de Janeiro e mata 2 das suas colegas, soube por alto que eram pessoas que, segundo ele, estavam praticando algum tipo de assédio moral. É isso se confirmando? Nós estamos vivendo um déficit de honra na nossa sociedade. Ah, pastor, mas o meu chefe... Para. A quem honra, honra. Nós estamos falando de Davi, que nas minhas contas assim de cabeça foram 2 vezes que Saul tentou matá-lo com lança. Saul perseguia Davi severamente. Não pense 2 vezes e acreditar o seguinte: Saul não faria com Davi o que Davi fez com Saul, deixando de matá-lo. A primeira oportunidade que Saul tivesse, Davi não iria preservar-se na história. Mas na hora da notícia, Davi agiu de uma forma, carpe diem, que até hoje, eu já li esse texto 50 vezes, eu ainda fico tocado. Que reação de Davi ao saber que Saul estava morto. A quem honra, honra. Vamos ao texto. 2 Samuel capítulo 1. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, e já estava 2 dias em Ziglag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei.
porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. Este é o hino. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes. Não anuncie isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, que sobre vocês não caiam nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa. Meu irmão Jonatas, você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Deus, por favor, a quem honra, honra. Quem são aqueles, Senhor, que o teu povo, cada um aqui em especial, não tem honrado e precisam aprender este princípio tão necessário, tão urgente da tua palavra? Fale comigo, fale com teus filhos, junior, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher. Toma-nos de assalto, Senhor, captura-nos por inteiro, sê com os que estão acompanhando pela transmissão, e toma-nos, por favor, Deus, ao princípio da Tua palavra, da honra, honra, honra a quem tem honra, no nome de Jesus. Amém e amém. Dando um clique, meu querido Iago, nós temos de honrar as pessoas que Deus coloca em nossa vida, pois de um modo ou outro contribuíram para o nosso amadurecimento pessoal. Esse é o princípio aqui. Nós temos de honrar as pessoas que Deus coloca em nossa vida, pois de um modo ou de outro, contribuíram para o nosso amadurecimento pessoal. Fernanda, quem nós somos hoje é resultado do investimento de muitas pessoas. Boas ou não, não importa. Que foram o tempo todo conosco, não importa. Que estiveram ao nosso encalço, muitas vezes nos provocando, nos enchendo a paciência, nos perseguindo, nos azucrinando, não importa. Ninguém cresce sozinho, amados.
Ninguém se desenvolve como pessoa sozinho. Então eu quero lhe fazer pensar sobre isso. Paulo disse em Romanos 13:7, paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Honra e desonra. A palavra honra no hebraico é kabod. E kabod, se lembra, lá em 1 Samuel, quando os filhos de Eli morreram na batalha, Ofni e Finéias. A esposa de Finéias estava grávida, então quando dá à luz, ela dá à luz já dizendo, o nome desta criança vai ser Icabod, já foi-se a glória de Israel. A palavra glória tem a ver com mão pesada, da ideia de magnitude, de grandeza. A ideia de honra é social, porque reflete como as pessoas de uma sociedade avaliam umas às outras. Ao longo da história, no desenvolvimento das sociedades, nós vamos encontrar esse sistema de honra sendo intimamente ligadas à riqueza e posição. E muitas vezes honra tem a ver com questões materiais, exclusivamente, esplendor material. Mas o Antigo Testamento nos lembra também de que existe um caráter pessoal apropriado a respeito de honra. Provérbios 26:1, Salomão vai dizer, como a neve no verão ou a chuva na colheita, a honra não convém ao tolo. A desonra, sim. Fica fácil identificar nesse texto que eu li quem é o tolo. No Novo Testamento, só para falar, para lhe dar essa informação, nós vamos encontrar esse termo também relacionado à posição, riqueza e respeito quanto a isso. Mas encontramos também que Deus é honrado quando respeitamos a sua palavra e fazemos coisas que o agradam. Nós temos textos falando sobre isso. E em Romanos 13, em especial, diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus, independente do espectro ideológico, e tratá-las com honra, com devido respeito. Em Romanos 12, Paulo vai dizer que nós devemos honrar uns aos outros acima de nós mesmos, mostrando o devido respeito. A palavra respeito é sinônimo de honra. 1 Pedro 2,17 diz, amem os irmãos na fé, temam a Deus, honrem o rei. Queridão, queridona, não perca este foco. Depois da morte de Saul, você conhece a passagem. Pelo caminhar do texto, fica claro para a gente de que enquanto Saul estava morto, no Monte Gilboa, antes de ser levado pelos filisteus, ter a sua cabeça cortada e ser despojado de suas honras, um cidadão, filho de uma amalequita, inimigo do povo de Deus, histórico até, vai lá e rouba, desonra, vilipendia o corpo de Saul, toma-lhe a coroa e o bracelete. E tem uma ideia brilhantemente diabólica. Empreender uma viagem, Yara. E ele era muito bem preparado fisicamente.
Porque do Monte Gilboa até Ziglag são 130 quilômetros. E ele faz isso em 3 dias. Uma média de 40, 45 quilômetros ao dia. O homem era um atleta. Maligno, mas um atleta. E ele empreende essa viagem com a coroa numa mão e o bracelete na outra. Dizendo, eu vou me dar bem. Eu vou chegar para Davi porque eu sei que Davi é um acossado, é um perseguido. Por Saul a vida inteira, já tem mais de 10 anos. Davi vai se alegrar. E preste atenção, não está no texto, mas é bom. E eu vou ser honrado. Olha a pretensão desse amalequita, ser honrado pela desonra. Conhece gente assim? Conhece gente assim? Que quer ser honrado pela desonra? É o popular, eu vou me dar bem. Está errado, mas eu vou me dar bem. Todo mundo faz? Todo mundo se aproveita? Você acha que eu vou dar uma de otário? Sendo certinho? Quem é certinho não ganha nada. Eu vou me dar bem nesse negócio. O texto diz então que este homem, chegando próximo, porque ele não fez 3 dias de viagem com esse figurino do versículo 2. Eu acredito que chegando pertinho, ele rasga as roupas, coloca a terra sobre a cabeça, algo que os orientais, até hoje, nos nossos dias, é comum, mas no pensamento bíblico, sinal do quê? De lamento, de luto, de consternação. Terra na cabeça, roupa rasgada. E aí o primeiro ponto transcorre, Iago. A desonra. Davi não sabia de nada. Davi está em Ziglag. Ziglag era uma cidade que estava destruída. Vai lá no capítulo 30. Havia sido saqueada. Davi havia empreendido uma batalha com seus 400 homens guerreiros, ficando 200 por lá cansados, mortos de cansado. Já havia dividido os despojos. E agora ele estava respirando. Nisso chega em sua presença esse homem, esse cidadão, com esse traje e com essa postura. Davi logo pergunta, de onde você vem? Ele diz, eu fugi do arraial de Israel. Como foi isso? Davi diz, me conte. Presta atenção aqui. E aí este homem inventa uma história, amados, uma narrativa. Essa questão de criar uma narrativa é desde o Éden. Satanás criou uma narrativa para com Eva, e aqui esse homem cria uma narrativa. Porque quem conhece o texto do capítulo 31 de 1 Samuel sabe como aconteceu. Você quer que eu lembre a você? Só para lembrar? Talvez você não estava, ou talvez você estava conversando com alguém na hora do culto, enfim. O que você entendeu disso? Houve uma batalha, Israel foi vencido na batalha, e Saul perde seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. A batalha se intensifica, um flecheiro alcança Saul, ele é ferido gravemente, ele chama o escudeiro e diz, olha, arranca a espada e me mate, porque eu não quero ser desonrado, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Capítulo 31, versículo 4. O escudeiro não quis fazer isso, temeu, e Saul pega a sua própria espada e se lança sobre ela. Quando o escudeiro percebe que Saul estava morto, ele também se lança sobre a espada e morre ali. Naquele dia, os 2 morreram. Essa é a verdade. Estão comigo? Essa é a verdade. Olha a narrativa do amalequita.
O povo fugiu da batalha, versículo 4. E muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Aí Davi, que não é bobo nem nada, perguntou, mas como é que você sabe que Davi e Jonatas, que Saul e Jonatas estão mortos? E aí, gente, o problema, presta atenção aqui. O problema da mentira é que você tem que ser muito criativo para se manter na mentira. Porque você tem que criar uma outra mentira. E cada vez mais você se enrola. Por isso que é melhor falar a verdade. Dá menos trabalho. É mais inteligente. E ele tem que contar a história, então. Inventou. Versículo 6. Cheguei por acaso. Gente, quando o picareta chega dizendo por acaso, já é uma história. Cheguei por acaso. Só faltou falar sem querer, querendo. Ao monte Gilboa. E eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança. E os carros de guerra e a cavalaria se aproximaram dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Você imagina Saul dizendo, ô Amalequita, vem aqui por favor, meu amigo. Tudo bem que Saul foi condenado pelo Senhor porque não quis executar os amalequitas, né? Sobretudo o rei deles, o tal do Agag. É interessante, olha para mim. Saul não quis matar os amalequitas e por isso o Senhor o rejeitou como rei. E agora a história que é contada é de um amalequita que estava se vangloriando de tê-lo matado. Fecha o parênteses aqui. E aí ele continua na sua história. Versículo 7. Eu disse, eis-me aqui. Versículo 8. E ele perguntou, quem é você? Eu disse, eu sou amalequita. Então ele me disse, versículo 9, vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Eu me aproximei dele e o matei. Peguei a coroa e o bracelete e trouxe aqui para o meu Senhor. Paulinho e amados e amadas, olhe para mim, por favor. Há homens, há mulheres que se encantam com as coroas e os braceletes alheios. Mas Davi não. Porque Davi tem caráter. Quem tem caráter não se sente ameaçado a se capitular, a se render, a se vender por uma coroa e um bracelete que não lhe pertence. É mais honrado você usar uma roupa maltrapilha, você se vestir de chita, você se portar de maneira humilde, miserável até, mas com dignidade, do que você se alegrar e desejar uma coroa e um bracelete que não lhe pertencem. O homem de caráter, a mulher de caráter, não tem a sua integridade à venda. Há uma frase que é muito comum em alguns filmes: todo homem tem seu preço. Sim, mas o homem de bem não tem preço. Quanto vale a sua integridade? Se alguém chegar hoje para você e dizer o seguinte: vem cá, está a fim de se dar bem? Aí você pergunta, qual é a parada? A parada é mansa, é leve. É dentro da lei. Já viu gente assim? É dentro da lei. Alguns escândalos estão acontecendo por aí, sendo revelados, né? Eu fico imaginando, queridão e queridona, dê um clique, por favor,
a reação desse amalequita, porque Davi não tinha olhos para a coroa e o bracelete. Essa coroa e o bracelete, ou braçadeira, que eram símbolos de realeza, foram roubados, amados, de um homem morto, que poderia não ser nobre, mas era rei. Que poderia não ser honesto, mas era rei, era uma autoridade. Eu vou insistir nesse princípio aqui até você colocar sua mão na consciência. A sua honra independe do caráter de quem é honrado. Se a coroa e o bracelete são dele, não são seus. Em nenhum momento Davi deixou de crer que Saul era o ungido do Senhor. Ele era o Messias. A palavra ungido é Messias no hebraico, né? Ele era ungido. Lembrando do meu filho que eu aprendi essa expressão com ele, com João. Difícil não sentir vergonha alheia pelo comportamento do amalequita. Porque no versículo 11, Davi rasga as suas roupas. Eu fico imaginando o amalequita, uau! Ele rasga as roupas. E todos os homens que estão com Davi fazem o mesmo. Pá! Versículo 12 é a única ocorrência na Bíblia desses três verbos juntos. Prantearam, choraram e jejuaram. Você não vai encontrar esses três juntos numa passagem, somente aqui. Prantearam, choraram e jejuaram. Davi ainda pergunta para aquele cidadão: de onde você é? Ele disse: eu sou filho de um amalequita, ou sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. O que significa, Brian, que esse cidadão nasceu em Israel. Ele era filho de um amalequita. E se ele nasceu em Israel, ele era um estrangeiro residente. Ele era um gentil que pertencia à comunidade de Israel. Então ele estava sob a mesma obrigação legal dos outros. Era como se fosse, entre aspas, bem entre aspas, porque eu estou simplificando, como se ele fosse um imigrante legal. Ele era filho de um estrangeiro. Então ele devia obediência às leis de Israel. Era como se Davi dissesse o seguinte: rapaz, mas espera aí, você nasceu aqui. Você estudou nas nossas escolas. Você aprendeu as nossas leis. Você sabe que o rei é ungido do Senhor. Era para você saber. Então, sabia, não sabia? Pelo menos era para saber. Então você vai ser punido à altura. Por isso que Davi chama, diz no versículo 14, como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Porque ele sabia. Antes de você ter peninha desse cidadão, ele não merece sua pena nem a sua compaixão, não. Porque ele desonrou conscientemente o corpo de um rei. Porque como se tirava a coroa e o bracelete sem tocar no corpo? Queridão, queridona, olhe para mim, por favor. Existem determinadas posições na vida que Deus só vai colocar você se você aprender a honrar as pessoas que fizeram parte da sua preparação. Não vai adiantar você dizer o seguinte: ah, mas fulano quis me prejudicar. Ele quis lhe prejudicar, mas Deus lhe honrou, não honrou? Então para de falar mal. E para de desejar o mal, eu nem acreditava que você poderia fazer isso como crente. Mas tem uns crentinos que são capazes de fazer isso. Não deseje o mal.
Influenciou a sua vida. Tanto é que Davi é taxativo. Ele chama o moço ao seguinte: vem cá, mata esse cara. Em outras palavras, eu fico pensando, Luiz Gustavo, por que Davi não matou ele? Porque Davi falou, nem vale a pena. Isso é um nojo. Isso é uma nódoa. Isso é um nada. Alguém, por favor, mata esse cara. Porque um cara que faz isso, um cara que avilta a memória de um homem, de um rei e do filho do rei, não merece. Não merece viver. Merece o ostracismo, merece a desonra, merece a vergonha. Não merece. Amados, o cara que é traidor, o cara que é egoísta, o cara que é presepeiro, o cara que é mentiroso, o cara que é desonesto, o cara que se esquece das pessoas que o apoiaram a subir, a colocar, a deixá-lo na posição que ele está, um cara que depois que vira chefe, passa a olhar os seus ex-colegas de trabalho com olhar de soslaio, né? Olhar de desprezo. Gente assim, amados, não merece o arroz e feijão que come. Não merece. Pode até se dar bem, pode até ganhar dinheiro hoje, pode até ganhar um cargo político, pode até crescer na vida econômica, pode se tornar um empresário de grande reputação e consideração internacional, mas nunca será alguém digno diante de Deus, cujos olhos tudo vê. Tudo vê. Você já lidou com gente assim? Com gente que esquece facilmente de onde veio? Mas Davi não era desse jeito. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi escreve um hino em memória de Saul e Jonatas. Um hino. O título do hino é Hino do Arco. Kajet, no hebraico. Isso porque a morte de Saul foi ocasionada por essa arma. Se lembra que foi um flecheiro que o atacou primeiro. E porque o arco de Jonatas ele era bom de arco. Está lá em 1 Samuel 20. Este hino está num livro chamado Livro dos Justos, que é um dos livros, uma das obras que nós não temos acesso, mas que Josué, no livro de Josué e aqui vão aparecer. O livro de Jazar, o livro dos justos. Em Josué, relata o dia que o sol se deteve durante a batalha. E aqui é um poema. Possivelmente esse livro retratava poemas e cânticos que exaltavam os heróis de Israel. Era uma espécie de livro de obras valorosas. Eu não quero ficar analisando aqui a métrica, nem o detalhe, mas existe uma expressão que vai se repetir 3 vezes, que é a expressão central dessa trenódia, deste hino. Qual é a expressão que vai aparecer 3 vezes? Como caíram os valentes. Versículo 18, versículo 25, versículo 27. Davi exalta a glória de Israel, a sua glória de Israel foi morta. É um outro Icabode. Não anuncie-se em Gate, nem Asquelon, que são cidades dos filisteus. Que as filhas dos filisteus não se alegrem com essa notícia. Que os montes de Gilboa, onde Saul e Jonatas morreram, não haja nem orvalho, nem chuva, nem campos que produzam ofertas.
que o escudo de Saul nunca mais, infelizmente, será ungido com óleo. Saul reconhece o denodo, a dedicação, o empenho de Jonatas, o seu amigo, em morrer junto com seu pai. Versículo 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Ao contrário de alguns políticos hoje, que quando assumem o poder, fazem questão de se referir àquilo que foi feito pelas administrações passadas como herança maldita, Davi reconhece que no tempo de Saul havia prosperidade. Ele diz, versículo 24, filhas de Israel, chorem por Saul, ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Davi ousa reconhecer que com Saul o povo vivia bem. Você consegue imaginar isso? Se segura na cadeira aí. Porque no versículo 25 e 26, né? Ele fala de Jonatas. Nessa poesia de Davi a Jonatas, por mais que a música e letra, mais a música, não é? Porque a letra é de Fernando Brant, Milton Silva, não, letra e música, a composição ele fez junto com Fernando Brant. Por mais seja pálido em relação ao texto bíblico, evoca. Amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves. Milton Nascimento. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. O que Fernando Brant e Milton Nascimento tinham em poesia, Davi tinha em realidade. A fé de que um dia ele voltaria a encontrar Jonatas. Por isso que ele diz, estou angustiado, versículo 26, por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Spurgeon, pregando nesse texto, diz que os amigos são como as andorinhas que estão conosco no nosso verão e desaparecem quando a umidade do outono começa a surgir. E ele diz mais, quando um homem tem um amigo fiel, que ele o agarre ao seu lado, com ganchos de aço. E quando perder, que saiba que perdeu o que será muito difícil de substituir. E não se esqueça de seu amigo, embora ele esteja enterrado sob a relva. Eu não quero cansar vocês, mas Spurgeon fala algo mais aqui. Ele diz, a amizade verdadeira gosta de formar memoriais daqueles que partiram. Guardamos lembranças dos entes queridos que perdemos. Gostamos de pensar nos dias felizes de comunhão que tivemos juntos e não permitiremos que o estimado nome seja apagado da memória dos homens.
Queridão, queridona, você já teve amigo assim? Você tem amigo assim? Gente que você se importa? Eu sei que você já ouviu que essa frase, excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres, tem sido muito mal referido e citado, inclusive por quem defende um amor homoafetivo aqui, uma relação homoafetiva. Mas tem que ter a mente muito suja para pensar nisso. O que a gente tem aqui nesse texto, amados, é que o vínculo entre Davi e Jonatas era extremamente forte. Não significa que a amizade entre eles era necessariamente superior ao vínculo do amor entre um homem e uma mulher, mas diz que o compromisso entre eles era nobre, leal e generoso. E sem contar, amados, olhe para mim, que não precisa ter mais de 2 neurônios para chegar à conclusão de que o amor de um amigo é distinto de um amor de um homem para com uma mulher. Bem-aventurados são aqueles, amados, que nutrem por um outro homem, ou no caso de uma mulher, em relação a uma outra mulher, um amor que não tem característica sexual, mesmo sendo intenso. Nós estamos diante de um amor, amados, que não é, de maneira alguma, um relacionamento homoafetivo. Ao contrário, é uma aliança, é uma fidelidade incondicional. O tipo de fidelidade que Jonatas exibia para com Davi ultrapassava a dedicação de uma mulher por um marido, pelo marido. Em outras palavras, queridão e queridona, isso não tem a ver com sexualidade, tem a ver com fidelidade. Salomão já disse, em Provérbios 18, 24, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que o irmão. E se você não se convence com Salomão, eu espero que se convença com Jesus, senão vai se converter. Em João 15, 15, Jesus diz, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Honra. Honra, isso é honra. É deixar para a posteridade uma canção em homenagem a Saul, o seu algoz, e Jonatas, o seu amigo leal. É interessante que o texto diz no versículo 18 que ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá. Isso é caráter. Quero fazer algumas aplicações finais, para a gente ir para casa, mas com o coração ardente. Primeiro, por favor, preste atenção nisso daqui. Por favor, jamais podemos nos alegrar com a desgraça das pessoas. Temos de seguir o exemplo de Jesus, que não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Você conhece esse texto? Está lá em Mateus 12, 17 a 21. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu fico pensando o seguinte: imagina alguém chegando na sua vida e lhe pedindo uma ajuda, Fabiano, mas ele está quebrado. Você sabe que é o seguinte, você sabe que é uma pessoa orgulhosa, que só chegaria perto de você para pedir ajuda se ele estivesse realmente numa pior. Ele está como uma cana quebrada. A sua fé, a sua esperança, o seu ânimo para a vida está como o pavio que fumega. O que é pavio que fumega? Imagina uma vela que já está quase apagando por um fio só. É só você, nem precisa soprar muito, ela apaga. Só está um pavio que fumega.
O que você faz? Jesus disse, olha, Mateus diz a respeito de Jesus, refletindo a palavra de Isaías. Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não apagará o pavio que fumega. Queridão, queridona, não importa como as pessoas chegam até você depois de terem feito o que fizeram a você. Mesmo como uma cana quebrada. Mesmo como um pavio que fumega. Não seja violento. Seja bondoso e seja gentil. Aí você deve estar pensando, mas pastor, olha para mim, Heitor. Jesus disse, Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam, Pedro, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, maduros, como é maduro o Pai de vocês que está no céu. Jorge, está na hora de você amar os seus inimigos. Fazer bem quem faz o mal. E dar paz do Senhor para gente que não vale nada. Porque é esse que precisa da paz. Crente precisa de paz? Já tem. E aí Jesus até diz em Mateus 10, né, que se você dar a paz e a pessoa não receber, porque não tiver filho da paz naquela casa, não tem problema. O que diz Bruno? A paz volta para você. Sai dando a paz do Senhor para todo mundo. Passou por um bebum, a paz. Um sujeito que lhe fez mal, a paz. Jesus é assim, amados. Na ótica do reino, o maior é o menor. Preste atenção. Só ganha quem perde. E só sobe quem desce. A ótica do reino é invertida, é pirâmide invertida. Isso que eu aprendo com Davi. Davi é meu exemplo, porque aponta para Jesus. Aquele que na cruz do Calvário, mesmo tendo suas roupas sendo lançadas sorte sobre elas e repartida entre os seus algozes, ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu olho para Jesus no texto, a minha carnalidade diz, Jesus, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. Mas Jesus diz para mim, fica quieto, meu filho, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem faz o mal a você, não está sabendo o que está fazendo ao próprio Jesus. Então, se alguém chegar para você essa semana, uma cana quebrada e um pavio que fumega, não termina de fazer o trabalho. Não tripudia sobre a miséria dos outros. Não diz, está vendo? Quem me viu passando pela prova e não me ajudou. Não. Ajuda. Ajuda, faz o bem. Eu quero que cresçam as pessoas que falaram de mim.
Eu quero que prosperem aqueles que me prejudicaram. Porque assim a minha alma vai estar lavada diante de Deus. Porque eu não quero coroa e bracelete que não me pertence. A gente podia ir embora, né? Mas tem mais um. Nós temos de honrar a memória das pessoas que Deus colocou em nossa vida. As que deixaram algo de bom e mesmo aquelas que fizeram algo de ruim. Até mesmo porque a morte nivela a todos os homens. No Belém somos todos iguais. E na Serra d'Água também. Um parênteses rápido, um dia eu vi uma senhora falando: eu quero ser sepultada lá na Serra d'Água porque a vista é bonita. Mas a vista é bonita, para quê? A morte nivela a todos, amados. Belém, lá do Carmo, aqui, Serra d'Água, qualquer lugar, Bracuí. Queridão, queridona, a minha Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Millet Erickson diz que apesar de todos, pelo menos intelectualmente, reconhecer a realidade e a certeza da morte, ainda existe muitas vezes uma falta de disposição de encarar essa inevitabilidade. Em velórios, muitas pessoas cumprem as formalidades e depois procuram ficar o mais longe possível do esquife, do caixão. Empregamos toda uma série de eufemismos para não precisar reconhecer a realidade da morte física. Pessoas não morrem, expiram ou descansam. Nós já não temos mais túmulos, mas cemitérios ajardinados e parques memoriais. Só que o cristão, amados, enfrentará com firmeza a realidade e a inevitabilidade da morte. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 11, nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Deixa a última tela, Iago. Todo mundo vai morrer. Então, para que ficar guardando no coração mágoa de alguém? A mágoa só faz mal para você. Você já ouviu falar isso? Mágoa ou ressentimento é você tomar veneno na intenção de que o outro morra. Só você que está sofrendo. A outra pessoa está vivendo a vida normal. Uma hora dessa está assistindo Fantástico ou está num bar enchendo a cara. E você fica com essa amargura, essa coisa de, ai meu Deus, bobeira. Você não é, crente não pode ser rancoroso, amados. Meu Deus do céu. Honra. Temos que honrar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Seu cunhado, seu primo, sua prima, sua sogra, seu encarregado, seu chefe. Aquele pastor que fez uma arraso, agradeça a Deus, porque alguma coisa ele falou de bom na vida dele, não é possível. Aprenda a honrar. Tem gente que fala do passado, foi tudo ruim. Tudo que você passou na igreja que você foi mesmo, foi tudo ruim. Não tem nada bom. Então você que é o cara ruim. Se você sai de um trabalho e vai para o outro e você olha para trás, não vê nada de bom no trabalho que você tinha, é porque o pilantra é você. Sempre tem alguma coisa boa. A gente vai carregando a vida, pastor Léo, a gente vai colando coisas, a vida vai nos colando coisas da vida das pessoas, e algumas coisas são boas. Sim ou não? É que eu não vou ficar contando histórias minhas aqui, amados, mas pessoas que fizeram mal. Depois eu vi o seguinte, caramba, foi-me bom ter sido afligido. Salmo 119, 71. Porque eu aprendi dos decretos. Aquilo que ele me fez
Foi bom. Eu não disse para vocês no início da mensagem, no capítulo 29, os comandantes filisteus expulsam Davi. Davi baixa a cabeça e fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele chega em Ziglag, a esposa dele, as esposas, né? Ainoã e a Abigail, que fora de Nabal. E as mulheres dos outros soldados, ele fala, caramba, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ele tem luta. Mas graças àquele episódio do capítulo 29, que no capítulo 31 ele não estava na batalha, que Saul morreu. Você não sabe, amados, tem pessoas que lhe prejudicaram santamente, foram usados por Deus para lhe prejudicar. Diga amém. Obrigado, porque fulano me prejudicou. Agora, Mateus, o que a gente precisa é o seguinte: as pessoas que nos fizeram mal, a gente tem que honrar. Para de falar mal, honra. Preste atenção, hein? Vai ter um mistério aqui que você não pode perder. Não saia para você não perder esse mistério. Mas as pessoas que fizeram bem, além de honrar, guarda aqui, ó, no lado esquerdo do peito, como diz Milton Nascimento, perto do coração. E aí eu quero terminar com uma história que eu ouvi. Se já contei aqui, problema seu. Vai ouvir de novo. E vai sorrir ainda. Olha assim. Vai sorrir ainda. Você me ouve há 30 anos. Não é possível que eu não tenha história mesmo para contar, ué. Dois amigos estavam fazendo uma longa viagem, juntos. No meio da caminhada no deserto, eles tiveram uma grande discussão. E um amigo foi e ofendeu o outro. O amigo ofendido, muito magoado, escreveu na areia: hoje, o meu melhor amigo me ofendeu. Continuaram a viagem, até que encontraram um oásis, um lugar lindo. O amigo ofendido foi buscar água. Ricardo ficou preso na lama e começou a se afogar. O outro amigo correu para ajudá-lo e o salvou. O amigo que foi salvo escreveu na pedra: hoje o meu melhor amigo salvou minha vida. O amigo que havia sido ofendido perguntou: vem cá, depois que eu te magoei, você escreveu na areia. E agora que eu te salvei, você escreveu na pedra. Por quê? Quando alguém que amamos nos ofende, devemos escrever na areia, porque os ventos apagarão o que aconteceu. Agora, quando alguém nos faz algo de bom, nós devemos escrever na pedra, para que nunca se apague. A quem honra, honra. Dê mais valor às coisas boas da vida e se esforce para esquecer as coisas ruins. Você vai viver mais e vai viver melhor. Abaixe sua cabeça. É hora de fazer um exame agora muito sério. Muito sério. É hora de você consultar o seu coração. Olha só. Preste atenção, olha só. Vai ver, a pessoa não fez nem algo contra você.
fez algo contra alguém que é próximo de você. Mas você, assim, tolamente, tomou as dores. Acontece isso ou não, gente? A gente tomar as dores por algo que nem aconteceu com a gente, e a gente fica chateado por algo que não é nem diz respeito a gente. E a gente azeda o coração. Você está comigo? A gente azeda o coração. E aí você não precisa dizer quem é, para mim não. Você não precisa necessariamente ainda hoje procurar essa pessoa, mas você precisa se humilhar diante do Senhor. Isso você precisa. Eu quero lhe dar essa oportunidade nesta noite, de você vir aqui à frente e dizer: pastor, igreja, eu tenho alguém que eu não tenho honrado. Eu tenho me alegrado com a derrota dele ou dela. Carnalmente eu tenho até celebrado os infortúnios que ele tem passado, o que ela tem passado. Mas eu não quero sair desse culto com meu coração assim. Fica de pé e sai do seu lugar e vem aqui à frente e diga: Deus, o Senhor conhece. O Senhor conhece quem é a pessoa. Sai do seu lugar, da galeria, vem aqui. Você aqui, sai do seu lugar e diga: me ajuda a perdoar. Me ajuda a considerar melhor, a abrir meu coração, porque está difícil, por mim mesmo eu não tenho conseguido. Alguém nessa noite assim, que não tem conseguido por si mesmo vencer isso, e que precisa da oração da igreja? Se ajuda você, eu até vou à frente junto com você, porque eu sei que não é fácil. Olha, reconhecer que a gente tem na nossa história pessoas que marcaram a nossa vida, mas que hoje a gente lembra delas ainda com mágoa, não é fácil não. Então sai do seu lugar, vem aqui comigo. Não me deixa sozinho aqui não, porque eu sei que há pessoas aqui nesta noite que precisam liberar o perdão, a honra, o respeito por alguém que fez parte do passado. Foi um Saul para você, que lhe prejudicou, que lhe perseguiu, que lhe difamou, e de coisas que você nem sabe, mas que você quer deixar passar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não deixa a gente sozinha aqui não. Da galeria não tem ninguém. Vem. Vem aqui. Porque eu não acredito que nessa noite não tenha pelo menos 10% desta congregação formada por gente assim, que reconhece: olha, eu preciso. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui, vem. Vem. E você vai sair daqui melhor, curado, curada, eu creio. Eu creio. A graça cobre os meus temores. Sai do seu lugar, vem aqui, vem. Tua forte Alguém que lhe feriu, alguém que jogou lanças na sua direção, alguém que você teve a oportunidade de se vingar, mas não fez, mas ele lhe prejudicou, e hoje você quer liberar o perdão. Vem aqui, há mais alguém? Vem. Ao teu nome clama,
Você vai liberar o seu coração para essa pessoa. Você não vai orar para que ela pague a dívida, não. Diga para Deus agora, não precisa nem me pagar mais. Não precisa nem me pedir perdão, também tem isso. Eu estou liberando perdão. Diga ao Senhor, eu estou deixando essa pessoa partir da minha vida. Eu não quero ser presa a ele, nem a ela. Eu quero que no meu coração eu seja liberto. Sai desse lugar, vem aqui, vem. Olha como é difícil. Olha como tem gente que está se sentindo pesado, mas que precisa vir. Vem. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Cante ao Senhor. Guia-me para que Mais alto. tudo em ti confie. Cante. Oh, Por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. essas pessoas precisam ouvir a oração da igreja, respeitando a questão do gênero de cada um, homem e mulher. Uma mulher orando com uma mulher, um homem orando com um homem. Vem aqui à frente, adote alguém aqui. Não precisa saber da história, não precisa conhecer quem é apenas orar para o coração. Ninguém orando sozinho aqui. Sai do seu lugar, meu queridão, minha queridona. Identifique esse alguém, porque, gente, quem sofre sabe que está sofrendo. Quem sofre sabe aonde está doendo. E não é fácil, amados. Não é fácil perdoar, tá ok? Não é fácil honrar quem nos prejudicou. Não é fácil se desviar quando a lança é jogada e não devolver a lança ao seu emissário. Igreja, nós precisamos orar, porque existem determinadas bênçãos que estão retidas na sua vida, porque você insiste em guardar ressentimento. Então a igreja vai estar orando. Oh Deus, chora diante do altar do Senhor. Chora no colo dele. Lembre dele, lembre dela. Eu creio que todos aqui estão recebendo a cura do Senhor. Todos estão aprendendo a honrar aqueles que insistiram em nos desonrar. Oh Deus, essa palavra é muito taxativa, Senhor. Esta palavra é desconcertante. Porque a vontade natural que temos é retribuir com a mesma moeda.
Mas a sua palavra diz, e nós aceitamos ela como verdadeira. Romanos 12, que se teu inimigo, se o teu inimigo te desonrar, te prejudicar, não pague o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. Porque fazendo isso amontoaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Ninguém aqui vai guardar ressentimento mais. Ninguém aqui vai ficar lutando lutas que já foram vencidas. Ninguém aqui vai viver do passado. A gente quer viver olhando para frente. É assim que a gente quer. Nos ajude a obedecermos e a vivermos nessa direção. No nome de Jesus. Se assente, meu queridão, minha queridona. Volte para o seu lugar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Vença o mal pelo bem. E tu és meu. Vença o mal pelo bem.